Saudações, professores e professoras do nosso Brasil, tudo bem? Eu sou Fran Silveira, do EAD Espaço Educacional, e nós vamos falar um pouquinho sobre a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, que está entrando em vigor agora em 2018. Bom, afinal de contas, o que é a Base Nacional Comum Curricular? O que é a BNCC? A base, ela é um documento nacional que vem estabelecer o conteúdo e as orientações para uma base comum curricular. Ela estabelece alguns conteúdos que vão ser trabalhados em todo o território nacional nas escolas. Em linhas bem gerais, ela é um documento que traz competências, habilidades e aprendizagens essenciais para serem exploradas e trabalhadas com as crianças da educação básica em todo o Brasil. No primeiro ano de aplicação, que começa em 2018 e termina em 2019, que começa como pesquisa e produção do currículo em 2018 e que deve ser iniciada a aplicação em 2019, nós vamos iniciar a base com a educação infantil e com o ensino fundamental. A base, ela não deve ser vista como um currículo, mas ela deve ser vista como um conjunto de orientações para formatação desse currículo, tanto de escolas públicas quanto de escolas particulares em todo o Brasil. E as primeiras etapas de instauração são da educação infantil e da educação fundamental. Então vamos entender o que é a base e o que não é a base. A base é um documento que determina competências, habilidades e aprendizagens essenciais para as crianças e jovens do nosso Brasil, da educação básica, ou seja, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, de escolas públicas e privadas. Isso faz com que o Brasil inteiro tenha alguns conteúdos que serão desenvolvidos em todo o território nacional. Independente de onde a criança esteja, ela vai ter direito àquela aprendizagem. E o que não é a base? A base não é um currículo, a base não é um projeto político-pedagógico e a base não são as diretrizes nacionais curriculares nem os parâmetros curriculares nacionais. Ela é algo além e que vem para complementar tanto os referenciais curriculares da educação infantil quanto os parâmetros curriculares nacionais. Ela é um complemento. Então a base, ela é mesmo a base nacional comum, ou seja, é o que vai ser trabalhado no currículo de todas as escolas do Brasil. A primeira versão da base foi apresentada em 2015 e agora em 2018, no ano que nós estamos, ela começa a sua implementação. O que quer dizer isso em 2018? Quer dizer que os currículos e os projetos políticos pedagógicos de todas as escolas brasileiras precisam ser estudados e adaptados a essa nova Base Nacional Comum Curricular. Então esse é o ano em que as escolas precisam rever o currículo, rever o programa, rever o projeto político pedagógico para adaptar a proposta da base ao currículo já existente. E em 2019 já começa a implementação desse novo currículo, dessa nova proposta nas escolas, para a educação infantil e para ensino fundamental. 2020 é a data de previsão do ensino médio. Um outro ponto importante da gente falar é qual que é a relevância dessa base. A base, ela aparece primeiro em 1996 na LDB. Então a LDB já coloca que precisa sim de um conteúdo que seja comum a todo o território nacional, desde que tenha também uma parte diversificada, que vai respeitar a cultura, a regionalidade, né, as questões locais, culturais, históricas, filosóficas, né, de cada região. Então, a importância da base é que ela estabelece uma base comum mesmo, é um currículo que dá direito de aprendizagem a todas as crianças brasileiras. Então, a criança que mora lá no norte vai ter o mesmo direito de aprendizagem da criança que mora lá no sul. Então, as crianças vão ter os mesmos direitos de aprendizagem. Isso é o mais importante, né? É garantir que as crianças tenham
um conteúdo comum. E as orientações da base, elas falam muito em educação integral, elas falam muito em educação inclusiva. Então, reforçando, né, a importância de uma educação inclusiva que abrace todas as crianças, todas as culturas, todas as diversidades, né, as etnias diferentes, as religiões diferentes, as regionalidades diferentes. Então, fala muito em inclusão, fala muito nesse respeito à educação inclusiva e fala muito na educação integral. Quando a base fala em educação integral, ela está se referindo a, a uma educação como um todo, que garanta a formação das crianças, não apenas num conteúdo ou em outro, mas em todo o seu funcionamento físico, emocional, social, cultural. Então a base, ela fala muito nessa questão da formação integral das crianças. Então é preciso garantir o desenvolvimento físico, é preciso garantir o desenvolvimento afetivo, é preciso garantir o desenvolvimento cognitivo, social da criança, né? E aí a escola passa a ter uma outra forma de se relacionar com a sociedade como um todo, né? A escola deixa de ser conteudista. A base ela não propõe que os conteúdos sejam tão engessados como a gente tem nos currículos hoje em dia nas escolas. Ela propõe, ao contrário disso, um currículo muito mais voltado para essa formação integral. Outra coisa que a base fala bastante é no desenvolvimento das competências. As competências foram apresentadas por Perrenot, né? E elas estão voltadas para esse desenvolvimento, para essas capacidades e potencialidades de cada criança e para ser visto mesmo como aprendizagens, né? A gente romper com essa questão da avaliação como prova, avaliação punitiva, classificatória, e se colocar mesmo no desenvolvimento das habilidades e competências das crianças. A base, ela propõe 10 competências que precisam ser desenvolvidas em todas as escolas, em todos os níveis. Então elas falam em valorizar o conhecimento que a criança já traz, falam em exercitar a curiosidade intelectual das crianças, falam em utilizar diversas linguagens, em valorizar a diversidade cultural, na reflexão crítica, na capacidade de argumentação, no autoconhecimento, no autocuidado. Fala também em desenvolver empatia, respeito pelo outro, capacidade de se colocar no lugar do outro, de respeitar as pessoas. E fala também da formação para a responsabilidade social, para a responsabilidade ética e para a convivência com todas as pessoas. E a base também fala da parte diversificada, né? Ela deixa claro que é preciso valorizar a regionalidade, a questão do lugar que a criança frequenta, né? A cultura, a geografia, todos os elementos que estão ali da regionalidade precisam ser respeitados e trazidos para essa sala de aula. Então, não quer dizer que a partir da base o currículo vai ser só aquilo ali, né? A base precisa ser respeitada e ela vai representar mais ou menos 60% do currículo da escola, enquanto que os outros 40% deverão ser da parte diversificada. Então existe aí bastante espaço para trazer esses elementos que são muito regionais. Com relação aos direitos de aprendizagem, direitos essenciais de aprendizagem, a base traz os direitos essenciais de aprendizagem específicos para cada fase, para cada etapa. Então eu não vou comentar eles aqui. É importante ler a base, conhecer o que são esses conhecimentos essenciais, porque afinal de contas o currículo vai ter que ser adaptado, né? As escolas precisam se adaptar e estar prontas para essa nova base. Bom, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Tchau e até a próxima.